Oi gente, tudo bom? Me fala uma coisa, você já foi com muita fome para comer um prato de comida e na hora de se servir derrubou no chão? Aquela frustração, até raiva de ter estragado tudo? Já teve tanta sede ou vontade de beber uma cerveja, um copo d'água e na hora derrubou tudo no chão? E aí veio de novo aquele sentimento de frustração? Por quê, né? Muita ansiedade, você se desequilibrou. Sabe o que é isso? Euforia. E essa euforia, ela é sinal de que você tem uma crença na escassez. Vamos conversar sobre metafísica, lei da atração, escassez e abundância. Pois é, gente, você sabia que essa postura tua, essa ânsia que dá taquicardia, dá uma ansiedade para que as coisas aconteçam, para suprir suas carências, suas necessidades, sejam biológicas, como a fome e a sede, mas às vezes também essa necessidade, essa carência é afetiva. Então você quer, por exemplo, conhecer uma pessoa, quer tá se encantando, se apaixonando. Você vai com tanta sede ao pote que você fala coisa errada, que você fala demais ou fala de menos. Por quê? Porque você não está no seu eixo, você não está centrado, você está em desequilíbrio pela própria ansiedade, pela própria euforia. E às vezes não querer abraçar tudo de uma vez, não perceber que as coisas podem ser conquistadas no seu tempo. Um relacionamento, por exemplo, pode ser conquistado, uma aproximação, um conhecimento, permitir que o outro também se encante ou não por você, que a outra pessoa se encante ou não por você. Na verdade, você não deixa fluir, você quer tudo agora. O imediatismo que vem como resultado dessa ansiedade tem lá no fundo, a crença na escassez. Como se você não tivesse amanhã novas oportunidades de conversar com aquela mesma pessoa, ou de conhecer outras pessoas, ou de ter uma outra oportunidade profissional, até mesmo na hora de comer. Você vai poder comer as coisas que você quer com medida, é o que todo nutricionista mostra para nós. Não é preciso ser radical, mas é preciso você ser uma pessoa equilibrada. E o equilíbrio parte de uma postura interna de saber que a vida é abundante com você, que nada vai te faltar. Então você sabia que essa postura eufórica, eu venho falando muito aqui sobre a questão do otimismo, que o otimismo não é tão bom quanto dizem, porque o otimismo ele contém muita euforia. E quando a pessoa está na euforia, ela está fora de si. Você sabe que toda euforia é um pico alto que depois gera um pico baixo de depressão, de frustração. E você fica nessa montanha russa, oscilando. Tá animado, depois desanimou. Aí fica animado de novo, desanima de novo. Mas isso não é algo profundo, é algo superficial. Você não consegue estabilizar lá dentro do teu coração uma serenidade. Por quê? Porque você não tem autovalorização, você não tem autoestima, você não tem o automerecimento, enfim. E isso tudo causa em você a ânsia, a angústia de tentar resolver tudo agora, quase que desesperadamente. Ou seja, toda pessoa eufórica, ela está no fundo desesperada, sem esperança, porque não espera nada do futuro. No fundo, emocionalmente, há a sensação que tudo pode se acabar ali e que ela pode nunca mais ter aquela oportunidade. Esse sentimento de falta de amparo da vida, falta de amparo da natureza, de Deus, causa em você uma sensação de abandono, E a hora, mesmo quando as coisas começam a dar certo, é aí que eu quero alertar vocês. Porque mesmo quando as coisas, fisicamente, materialmente, profissionalmente, nos relacionamentos, começam a dar certo, fique calmo, não entre em euforia. A euforia vai causar em você uma cegueira na sua sensibilidade, nas suas intuições, no seu sexto sentido. A euforia, ela tira de você a percepção do instinto, de bicho mesmo que nós temos, para perceber o perigo da vida, das pessoas. Ela cega você para as ilusões. Uma pessoa eufórica, ela compra ilusões. Todo eufórico compra ilusões. E aí é muito comum que a pessoa tenha logo depois aquele sentimento meio de culpa, sabe? Quando vem aquela coisa do tipo, será que eu exagerei? Será que eu falei demais? Falei alto demais? Falei o que não deveria? Me comportei como não deveria? Na verdade, o problema nem tanto é o que você fez externamente, mas é o tanto que você se desrespeitou. Na euforia, muitas vezes você é autoagressivo. Você vai contra seus instintos que pediam um pouco mais de tranquilidade, de preservação,
que pediam a você, o teu instinto, a tua intuição, o teu coração, não é? O teu lado superior, o nosso eu superior, o nosso eu maior, é aquele lado da consciência divina que nós temos, mas que as pessoas não se aquietam bastante para escutar. E por não escutarem, não percebem os perigos da vida. Compram ilusões, como eu disse. A cegueira provocada pela euforia gera na pessoa às vezes um choque. Por quê? Porque a princípio ela fala, gente, tá tudo correndo tão bem. De repente ela leva uma rasteira da vida. Aí você fica chocado. Como assim, gente? Se vitimizando, né? Como isso aconteceu comigo? Criatura, presta atenção. Isso aconteceu como a cristalização de uma série de desequilíbrios internos que te fizeram cegar, não perceber os sinais que a vida vinha apresentando para você, de como você deveria se preservar, se cuidar, às vezes dizer alguns nãos para determinadas pessoas e situações, não é? Procurando a sua verdade. Quando você começa a entrar na euforia e aí vem a culpa, você sabe no fundo que você está indo em alguma questão da vida ou em várias questões da vida, indo contra a sua própria natureza. E quando a pessoa perde a conexão com a própria essência, perde a conexão com Deus. Perde a conexão com Deus presente na natureza também, de um modo geral. Então você para de contemplar a natureza e o seu ritmo, você para de respeitar o ritmo natural e aí você estraga às vezes sua saúde, você estraga tua vida profissional, financeira, familiar, porque você está num padrão de desequilíbrio, de externo, você está no externo, você não está no interno. Então, gente, dando uma dica para vocês nesse vídeo, toda vez que você estiver muito eufórico, se acalma, não é? Felicidade é algo que pode ser ininterrupto, mas a euforia não. A felicidade é serena, ela traz um contentamento gostoso, uma tranquilidade, um relaxamento, um bem-estar com a vida, com o corpo. A gente se sente animado para fazer as coisas sem precisar estar ansioso. Você está animado sem estar ansioso. Na euforia, existe medo de não acontecer, ou medo de acabar. Sabe aquela coisa? Nossa, estou gostando tanto disso, mas que pena que vai acabar. Por que pena que vai acabar? Você só sente pena que vai acabar quando você está na crença da escassez. Quando você não aceita os momentos da vida. E é isso que causa em você a história de ir com muita sede ao pote, entornar o pote e acabar ficando sem nada. Então, às vezes, essas supostas rasteiras da vida, gente, não são rasteiras exatamente, não te pegam tão de surpresa assim. Apenas você não tinha uma visão clara porque estava, como eu falei, na cegueira da própria euforia. E depois vem a depressão, e aí volta a euforia, e é um ciclo vicioso. O ideal mesmo é que você esteja, então, aqui, ó, conectado com o teu coração. Perceba teu ritmo, gente. Cada um tem uma forma de ser feliz, não é? E a gente tem que, lógico, superar nossos limites, mas ao nosso tempo, sem querer imitar ninguém. Por isso que eu falo sempre, sem competir, sem tentar ser quem você não é. Aquieta esse coração, sem euforia, fica na serenidade, fica na alegria, mas observe os sinais da vida e observe como está teu coração. O que você está sentindo? Não desrespeite a sua angústia. Não desrespeite quando os seus sentimentos mostram que alguma coisa está errada. O seu medo, a sua angústia são sinalizadores de que você está num caminho que não é tão legal assim quanto você imagina, mesmo que o mundo tente te iludir do contrário, ok? Espero que tenha curtido o vídeo. Se gostou, dá seu like aqui, é sempre super importante para mim esse feedback e suas opiniões e sugestões aqui embaixo também. Não deixe de curtir aqui as redes sociais se quiser conhecer mais o meu trabalho e aqui os vídeos também, outros temas super interessantes aqui no próprio canal Marcelo Coutinho no YouTube. São 3 vídeos inéditos por semana, então também não deixe de se inscrever aqui, ok? Grande abraço a todos, até a próxima!